Boa noite, então, a todos. Vamos dar início a mais um estudo do nosso livro Mereça Ser Feliz, procurando estar em sintonia com o alto, Pedindo aí ao nosso Mestre Jesus que possa nos orientar, estar junto de cada um de nós, criando um ambiente propício para que aquilo que nós estivermos estudando, interagindo e ouvindo possa nos auxiliar de alguma forma no nosso crescimento e no nosso propósito, objetivo de melhoria. Nós vamos hoje estudar o capítulo 19, que nos fala das etapas da alteridade. Alteridade, uma palavra que acaba merecendo atenção em todos os programas de educação e melhora, à luz do espiritismo ou à luz de qualquer objetivo nosso de religião, cristão, de crescimento. Ela pode ser comparada a perceber a singularidade alheia, o distinto, aquilo que é único e aquilo que é o outro. A diferença que marca a personalidade de nosso próximo. Nas abordagens filosóficas, a alteridade tem conotações de rara beleza e profundidade, demonstrando a importância da diversidade humana. Entretanto, interessa-nos mais de perto o seu enfoque ético na convivência. O trato humano com a diferença, da qual o outro é portador, tem sido motivo para variados graus de conflitos e adversidades. Inclusive entre os seareiros, companheiros de uma causa, observa-se o desafio que constitui estabelecer uma relação harmoniosa e fraterna, quando se trata de alguém que não pensa igual ou que foge aos convencionais padrões de ação e pensamento, perante as tarefas promovidas nos círculos doutrinários. Então, se na semana passada a gente estudou bastante a questão do vício de prestígio, esclarece um pouco mais a questão do nosso orgulho, hoje o autor espiritual nos leva a refletir sobre esse compromisso de aprender ou de manifestar nas nossas relações a alteridade, que em outras palavras é aceitar e legitimar a diferença. Você coloca muito bem aqui que normalmente o nosso trato de convivência com a diferença, ela se estabelece com antagonismo e conflito. Tudo aquilo que nos contraria, tudo aquilo que não é concorde com as nossas crenças, com aquilo que acreditamos, a nossa primeira reação é considerar um antagonista, o oposto, alguém ou algo que está contrário a nós. E como normalmente no nosso orgulho e na nossa prepotência a gente acha estar com a razão, imaginamos que estamos certos, então aquele que pensa diferente está errado. E não conseguimos entender dentro de um exercício de alteridade que as diferenças precisam ser legitimadas, o que significa dizer que se dentro do meu ponto de vista eu estou certo, o outro, dentro do seu ponto de vista, também estará certo. A questão da minha verdade não anula a verdade alheia. E aquilo que eu enxergo como certo e verdadeiro não anula aquilo que o outro enxerga como certo e verdadeiro. Então isso já é uma prática muito aceita e, de certa forma, um padrão de convívio entre as pessoas, de não aceitar ou de entender que o outro, quando está de posse de outro ponto de vista, de outras crenças, ou está errado ou está contra nós. Raras são as pessoas que conseguem, dentro desta virtude ou desta prática da alteridade, aceitar a opinião alheia
e procurar com um esforço de alma, da empatia tão conhecida nossa, entender o que o outro está enxergando, o que o outro está vendo, o que o outro está sentindo e, acima de tudo, o que ele está manifestando na sua vida. É um desafio bastante grande e, como dissemos, raras são as pessoas que conseguem movimentar-se neste sentido. Então a pergunta é muito simples, é muito óbvia e é muito direta. Se nós entendemos que isso de fato é uma virtude, que essa capacidade empática ou de alteridade é uma virtude, e se nós temos como modelo e guia da humanidade aquele que nós entendemos que devemos seguir dentro dos seus exemplos, que é o nosso Mestre, Jesus Cristo, e que, com toda certeza, não só desenvolveu a empatia no seu grau máximo, mas a alteridade em todas as suas manifestações, nós entendemos sim que devemos buscar, também nós, este compromisso de alteridade com o próximo, dentro das linhas da fraternidade, da solidariedade e do amor. Desta forma, a pergunta é: eu já consigo manifestar essa autoridade em todos os relacionamentos, com todas as pessoas, em todas as situações? Se eu ainda não tenho essa capacidade desenvolvida, é importante que eu possa entender como ela funciona, para me movimentar no sentido de aprendê-la o quanto antes. Frequentemente, a dificuldade em manter a fraternidade com as diferenças e os diferentes tem ocasionado um lamentável fenômeno comportamental na sociedade, que é a indiferença. A indiferença é a negação da diferença. O outro não faz diferença nenhuma. É um bloqueio deliberado ou inconsciente ao distinto, aquilo que não é igual a mim ou aquilo que não é o eu. Não havendo disposição ou mesmo possibilidade de comparabilidade entre aptidões, ou no terreno do entendimento, adota-se a exclusão afetiva como suposta solução para os embates do relacionamento. Leves agastamentos e decepções arrefecem as expectativas e as frágeis amizades, levando muito facilmente as criaturas à mágoa e mesmo ao revanchismo. Então isso é comum. Às vezes, além da indiferença que a gente estabelece nas nossas relações com os diferentes, pode existir, dependendo da relação, a própria mágoa, ou até, infelizmente, o revanchismo, naqueles pensamentos recorrentes, num diálogo íntimo, em que poderíamos estar falando que tal ou qual pessoa não poderia ter feito o que fez, não poderia ter dito o que disse. E aí a gente acalenta intimamente aquela ideia de que ela não perde por esperar. E ficamos muitas vezes bem felizes quando algo acontece, no sentido de mostrar a essa pessoa que ela estava errada. Então precisamos fazer um exame de consciência para perceber se nós não estamos caindo numa ou noutra situação de fuga, de enfrentamento das diferenças. Ou na indiferença, como quem diz, isso não é comigo, ou a pessoa nem fede nem cheira, ou em mágoas e melindres, ou mesmo em revanchismos. Isso é importante porque acaba revelando na nossa personalidade, na nossa conduta, melhor dizendo, aquelas fragilidades emocionais. Esses relacionamentos refletem, se temos condições de refletir sobre isso, aquilo que somos. E a maneira como nós, na nossa maturidade ou infantilidade, estamos enfrentando estas questões. Como eu, ser espiritual em evolução, aqui encarnado para aprender a me relacionar com o próximo, estou de fato aproveitando desta disciplina. Ou se eu estou reiteradas vezes, não me matriculando nela, fazendo outras coisas e protelando esta matéria tão indispensável e pré-requisito do amor.
Então a gente fala muito isso aqui sobre a prioridade da nossa vida, para que a gente possa desconfiar o que de fato estamos fazendo aqui no planeta. Por que reencarnamos? E por que eu estou em relação com estas pessoas e não com outras? Porque, por exemplo, eu não reencarnei no primeiro mundo, vamos dizer lá na Noruega, com os noruegueses e as norueguesas, né? Por que eu não estou lá no Chile, né, com os irmãos latinos? Por que eu estou onde estou? Por que eu nasci onde nasci? E por que as relações que me cercam são essas? Desconfiar por que são essas e entender que dentro do compromisso relacional de amor ao próximo como a si mesmo, esta é uma lei e como lei deve ser obedecida. Então, amor é algo a ser aprendido ou manifestado, entendendo que nós já o temos enquanto semente, imagem e semelhança do Criador. Então, a manifestação desse amor, evidentemente, requer alguns pré-requisitos para que ele possa ser manifestado com competência, na sua essência e na sua verdade. E a forma que eu tenho de aprender a manifestar essa força divina é o outro. Eu não vou conseguir isso na floresta, não vou conseguir isso na montanha, não vou conseguir isso enfurnado e recluso onde quer que eu esteja. Eu vou aprender a desenvolver ou a manifestar o amor na relação com o outro, na relação com o próximo. Então o outro me ajuda a conquistar algo inestimável. E enquanto eu estou sendo indiferente ao outro, justamente quando ele exige mais de mim, eu estou perdendo a oportunidade de aprendizado. Já falamos isso aqui. Aprender a amar só os seus, que vantagem tem essa? Não fazem isso também os ímpios, os fariseus? Precisamos amar os inimigos. Para conseguir amar os inimigos, temos que entender quem são. É um outro, filho de Deus. Na verdade, eu o tenho pela conta de inimigo porque sou ignorante, profundamente ignorante. Uma criança que se emburra, que tem caprichos, e porque o outro faz uma coisa ou outra, então ele é meu inimigo. Porque ele tem uma camisa de cor diferente, porque ele defende uma ideologia diferente, como se Deus estivesse preocupado com as ideologias humanas e não quisesse que os diferentes se amassem, como obrigação mínima de uma convivência entre irmãos. Então, toda vez que eu reporto um irmão como antagonista, um inimigo, a ignorância é minha, porque ele não é meu inimigo, ele é meu irmão. E eu devo a ele amor. Se eu não consigo, a incompetência é minha. A fragilidade emocional é minha. Ele não tem culpa disso. Então, é importante e urge que eu normalmente veja essa fragilidade em mim e tenha pelo menos a sinceridade e autenticidade comigo mesmo para estabelecer um compromisso de melhora. Porque eu vou desencarnar com essa situação pendente. E não sei se terei desculpas para o espelho da consciência, a alma, nos reflexos da profundidade do ser, para mim mesmo. Eu não sei o que eu vou dizer para mim quando eu desencarnar. Então, se você, hoje à noite, ao estabelecer uma conversa sincera com o teu eu profundo, não tiver uma justificativa para ainda não ter aprendido os processos da alteridade nas relações, comece urgentemente, porque a morte se avizinha. Ela está muito próxima de cada um de nós. Ela urge, é célere, é rápida e vai chegar em breve. Então, para que eu não seja surpreendido amanhã ou depois, quando a dona Foice aparecer, que eu corra urgentemente a aprender os compromissos da alteridade. Se não quiser, tenha consciência da negação em que você está caindo. E não alegue, porque não vai adiantar, ignorância quando estiver frente a frente consigo mesmo. Conviver é de fato um desafio. A humanidade terrena, nesse início do terceiro milênio,
começa a se preocupar em delinear nos seus projetos educacionais a habilidade de aprender a conviver, como um dos 4 magistrais pilares para todos os conteúdos das escolas do mundo. Muito relevante esta medida, tomando por base que esse será o milênio do homem interior, em contraposição aos últimos 1000 anos que fundamentaram a era do homem exterior, o homem das conquistas para fora, sendo agora o momento das conquistas e vitórias íntimas, a era do amor falado, sentido e aplicado. A indiferença, assim, provoca uma quase total ausência de solidariedade nas relações entre os homens. O egoísmo é o responsável por essa calamidade da vida humana, levando ao esfriamento da sensibilidade ante tanto desrespeito e violência. Então a gente precisa olhar realmente como a humanidade se manifesta nas suas relações para perceber ainda essa total insensibilidade com o outro, a ponto ainda de haver violência, guerras, assassinatos. Então, se isso é uma das questões que a humanidade não conseguiu vencer, é porque ela pode ter se civilizado muito e aprendido muito com as ciências através das conquistas exteriores. A gente domina a tecnologia, domina a eletricidade, a luz, domina inúmeras questões científicas que nos levam até a mundos do nosso sistema solar. Mas muito pouco avançamos para dentro de nós mesmos. O homem civilizado muito se equipara a um macacão desajeitado, a um macaco, um King Kong, que aprendeu a falar, mas que não tem a mínima possibilidade de aprendizado da relação de amor e respeito ao outro. Basta olhar o que faz um vírus com a humanidade. Deixa ela descabelada, endoidada, providenciando no homem reações absurdas, reações extremamente infantis, reações desrespeitosas. Quando ele vem para ensinar que seria o momento de juntarmos forças e juntos enfrentarmos as adversidades alheias, unindo braços e corações, nós nos polarizamos em opiniões extremamente desrespeitosas. Esse é o homem que aí está. Que tipo de homem é esse? Civilizado, dentro de um verniz social, mas ainda extremamente frágil por dentro. Não desenvolveu ainda a fé. Ainda tem medo da morte. Ainda não entendeu o que é a vida. Não consegue viver e não consegue morrer. Vive muitas vezes na indiferença, dentro do seu egoísmo, provocando reações adversas por onde passa, e acaba sendo surpreendido, quando os olhos se fecham, em desconhecer quem foi esse que desencarnou. Deixa a carcaça apodrecida no túmulo da vida, mira-se no espelho da consciência e não se reconhece. Não sabe quem é. E ao perceber o que fez, traz na consciência a culpa, o remorso. E aí visita os porões do mundo, ditos e conhecidos como os infernos. Será? Deus queira que não. Não sejamos nós, a plateia, a ouvir tais palavras, que elas possam atingir os ouvidos daqueles que de fato ainda estão adormecidos. E que nós, já acordados para a verdadeira vida, saibamos que não seremos surpreendidos após a morte. E que de fato já temos os primeiros compromissos da alteridade. E que sim, o germe do amor já fez grandes transformações na nossa vida. E que sim, nós aceitamos os indiferentes e os diferentes. E que sim, não reconhecemos no outro o nosso inimigo, seja quem seja, mas é sim o nosso irmão. Então, nessa primeira parte desta conversa, fica evidentemente para aqueles que vestem a carapuça, quiçá não sejamos nós. E que possamos adormecer esta noite com a consciência extremamente tranquila, rezando para Deus ou para os anjos que, se necessário fossem que me levassem, e podem fazê-lo. Posso retornar à pátria espiritual ainda hoje com a consciência tranquila, pois nada há na minha vida
que deponha contra mim. E olhando para a retaguarda, não encontro uma pessoa que precise ser perdoada e ninguém que deva me perdoar. Guardando a retaguarda tranquila, a consciência limpa, o horizonte aberto para o espírito que é livre e sopra onde quer, eu possa alçar voos de volta à pátria espiritual, abandonando na terra, graças a Deus, esse corpo que está demasiado pesado e essa atmosfera que se encontra hostil, com vírus espalhados por todos os lados. Então, que possamos ser felizes em abandonar a existência, morrendo, não de Covid, mas de uma morte tranquila e natural, dormindo, como quem fecha os olhos para a vida da carne e amanhece amanhã no horizonte de um novo mundo, feliz por ter a consciência tranquila, por ter feito o que podia, com todas as forças da alma, com toda a firmeza do coração. Ok? Então que seja essa a nossa despedida hoje, né? Nos vemos em breve. Compreender as etapas da alteridade nos mecanismos afetivos, sob o prisma do progresso espiritual, é fundamental para procedermos a uma autoavaliação de nossa posição íntima. Então foi isso que nós falamos agora há pouco, né? A espiritualidade antecipou esse parágrafo, dizendo exatamente isso. Nós precisamos compreender para que possamos fazer uma autoavaliação de nossa posição íntima. Então é até interessante nós pararmos nesse ponto, porque aí na semana que vem a gente vai passar pelas 3 etapas de como desenvolver a alteridade. Mas para isso nós precisamos entender a sua importância. E teremos uma semana aí para a gente mais ou menos observar, fazendo essa autoavaliação, para qual é a nossa posição íntima. Por que é muito importante essa posição íntima? É uma questão óbvia. Hoje, né? Até aqui, né, nesse aparelhinho, ele nos pede para que a gente permita que ele observe a nossa localização. Né? Você vai chamar o Uber, então, o nosso Uber de passos aí, né? Qual que é a primeira coisa que ele te pede para que você possa ser buscado onde quer que você esteja? A sua localização. Se ele não localiza onde você está, como é que ele te pede? Então, a nossa localização é fundamental. Dentro desse georreferenciamento, desse GPS, se você não referencia onde você está, você não tem como referenciar mais nada. Eu tenho que chegar em tal ponto. Como é que eu traço esse caminho para chegar naquele ponto? Eu traço esse caminho do ponto que eu estou. Mas eu não sei onde eu estou. Então não tem como você traçar esse caminho. Eu tenho que chegar na igreja matriz. Onde você está, Evandro? Não sei. Não tem como eu traçar o caminho para você até a igreja se eu não sei onde você está. Ah, você não pode me ajudar? Não sei, não te enxergo, não te vejo. Onde você está para que eu possa te auxiliar? Então, se você não sabe onde está, como é que você está imaginando que vai chegar em algum lugar? Ao olhar para fora e ver as nossas metas e propósitos, nós temos às vezes muito claro onde a gente quer ir. E a gente não chega naquele lugar. Por quê? Porque não sabe de onde partiu. Às vezes já ficou para trás faz tempo e você continua andando para frente. Às vezes ele ficou à sua esquerda e você continua indo para a direita. Então a primeira coisa é saber onde você está, para entender quão longe você está do seu objetivo. Se nós fizéssemos isso, poderia ter surpresas. Descobrir que nós estávamos exatamente em cima dele, com os pés em cima do objetivo. Já alcançamos. Ou ele já ficou para trás na nossa aceleração, na nossa superficialidade, na nossa ansiedade, já ultrapassamos, ele ficou para trás. Então, se eu não consigo me georreferenciar geograficamente, para que eu entenda aonde eu vou chegar e como traçar esse caminho, se eu não tiver avaliação da minha posição íntima, como é que eu estou vivendo? Se eu não sei onde estou. De que forma eu estou me movimentando nessa evolução tão necessária do espírito, se eu não conseguir ainda identificar qual a minha posição íntima? Em que posição eu estou? Para que eu me encontre. É um encontro consigo mesmo. Então, às vezes, você está perdido de si mesmo, o que estamos estudando aqui.
E o orgulho é uma dessas lupas míopes, né? Ou dessas coisas que embaçam a visão, que não impede que você se enxergue onde você está. Porque normalmente você está a mirar o personagem, o ego, ultra super valorizado. E não está conseguindo enxergar a ti mesmo por trás da máscara do ator ou das cortinas do teatro. Então você precisa olhar para si mesmo com todas as luzes e com todas as sombras, com todas as questões positivas e negativas, com todos os altos e baixos, com todos os anseios e os desanseios, com os desejos e as faltas dele, para fazer uma autoavaliação e buscar entender onde você está, para que você possa, a partir daí, realmente avançar para o local certo. Caímos no dever inalienável, intransferível de sempre. Saber onde se está é também responder quem eu sou. Onde tu te encontras define quem tu és. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, às vezes é fácil, ou é mais fácil, entender onde estou, para depois entender quem sou. Onde você está? O que você está fazendo? Tá bom? Tá legal aí? Confortável? Já olhou em volta? Como é que é esse cheiro? Ou você está indiferente também aos odores putrefatos das coisas mortas? Às vezes a visão distorcida do ego constrói cenários perfeitos. É preciso que possamos ter olhos de ver para perceber exatamente onde estamos. Então, que nesta noite maravilhosa, Luiz daqui a pouco vai cantar, pode afinar a viola aí, Luiz, né? Onde estaremos nos despedindo da esfera física, conforme aqui pré-anunciado. Esperemos que essa despedida seja temporária, apenas algumas 6 ou 7 horas, e que possamos voltar amanhã cedo, firmes e fortes, para enfrentar os desafios do ontem, ainda não reajustados. E para que possamos quitar algumas dívidas ainda existentes, para quem sabe no futuro ainda bem distante, possamos abandonar a esfera física em definitivo. Mas nesse voo do espírito desta noite, aproveitando que é o último mês, o dia de janeiro, para que amanhã acordemos de um fevereiro renovado, possamos dar uma checada junto aos amigos espirituais, aqueles que nos antecederam a viagem e aqueles que nos orientam o caminho, aproveitando também para pedir um apoio dos extrafísicos, daqueles habitantes de outros planetas que ombreiam conosco a existência, que já começam a se esbarrar com alguns, como quem diz, ó, estamos aqui, até para que alguns deixem cair as máscaras do preconceito. Imagine algumas pessoas extremamente preconceituosas que não aceitam o irmão terráqueo porque é um pouco mais moreno ou porque é um pouco mais claro, ao se debater com um irmão de outro orbe, distante, a milhares e milhares de quilômetros-luz. Como vai ser a aceitação deste companheiro de outro planeta? Você que não consegue aceitar nem o irmão do lado. Vai ter que ter uma alteridade mais galáctica para perceber que não somos apenas cidadãos pascenses e nem apenas cidadãos planetários, mas a nossa cidadania é universal, porque há muitas moradas na casa do Pai. Luiz, embale a nossa noite com belos sonhos, para que a gente possa visitar esses irmãos, bater uma caixa com eles e aprender um pouquinho do que eles já sabem, não é isso? Deixa falar a voz que vem do coração, estende a mão, dá um sorriso.
Deixa sair o amigo que existe aí dentro de ti. Deixa o amor crescer, você vai perceber que o mundo bem melhor será. Procure nisso crer, confie em seu poder ser muito mais que ter. Renascerá aquele que acredita no amor, e a luz do amor guiará. Renascerá aquele que quiser viver no amor, pois este amor sustentará. Quando te sentir sozinho, lembra de alguém vela por ti. Quando não houver mais alegria, lembra que um dia bem melhor irá chegar. Você vai ver que o poder do amor apaga a dor, e o que acontecer sempre terá um porquê de ser. Renascerá, renascerá, renascerá aquele que acredita no amor, e a luz do amor guiará. Renascerá aquele que quiser viver no amor, pois este amor sustentará. Quando te sentir sozinho, lembra de alguém vela por ti. Quando não houver mais alegria, lembra que um dia bem melhor irá chegar. Você vai ver que o poder do amor apaga a dor, e o que acontecer sempre terá um porquê de ser. Renascerá, renascerá, renascerá. Obrigado. Boa noite a todos, até domingo que vem.